Oi, boa tarde, bem-vindos. Meu nome é Elaine e eu tô aqui para falar sobre como sair das dívidas, sobre finanças domésticas, tá? Vou falar um pouco dos elementos básicos de teoria, mas vou passar pela prática também para dar um caminho, início, meio e fim, como é que eu posso trabalhar na minha restauração financeira, ok? Bom, o que a gente precisa para isso? Elementos necessários que não podem faltar: motivação, disciplina, conhecimento, orçamento e planejamento. Três deles têm a ver com você, tem a ver comigo, né? Ou seja, é atitude. Precisamos de uma motivação, precisamos de um conhecimento, precisamos de disciplina. Isso não pode faltar nesse objetivo, tá? A nossa motivação, então, aqui seria sair das dívidas, dia D, dia sem dívida. E ferramentas, orçamento e planejamento. O que é um orçamento? Orçamento é anotar as despesas de uma maneira organizada, de uma maneira sistematizada, ou seja, para onde o dinheiro foi. E planejamento, diferente disso, é para onde o dinheiro vai. Objetivos. Por que a gente precisa ter um orçamento equilibrado, né? Para atender as necessidades, construir uma reserva, isso é muito importante, né? E atender aos nossos desejos. Por aqui a gente tem uma ideia. Por que é tão importante a gente ter controle financeiro? A gente tem normalmente uma entrada de renda, mas a gente precisa tomar decisões certeiras para onde vai o nosso dinheiro. Ou seja, não é fácil, né? Requer sim atenção, requer esforço e tudo mais. Então a gente vai daqui, desse ponto adiante, aprender sobre uns conceitos básicos para começar a trabalhar na parte prática, ok? Então, o que é necessidade? E necessidade é indispensável à vida, ela é prioritária, é o que vem primeiro, aqui no nosso exemplo, alimentação. E desejo é vontade de possuir ou fazer algo, ou seja, aquilo que eu gostaria de ter, que vai de alguma maneira satisfazer um desejo que eu tenho, ou foi me despertado algum interesse, enfim. Ele não é prioritário, ele tem que vir depois da necessidade, ok? O que é dívida? Quantia de dinheiro que se deve, é um compromisso contínuo assumido a adquirir um bem ou a receber um serviço prestado. Uma coisa muito importante aqui, gente, a dívida é uma redutora de salário, temos que ter isso em mente, ou seja, se você tem uma renda, por exemplo, de R$1.000 e você tem uma dívida de R$500, você tem que ler na sua mente que a sua renda é de R$500, ok? Isso é muito importante. O que são juros, né? Juros é o custo pela antecipação do dinheiro ou pelo pagamento de um compromisso com um atraso. Normalmente é uma taxa percentual. Aqui é um bom exemplo de juros, tá? Vamos falar do cartão de crédito. Digamos que uma pessoa, ela pagou o cartão de crédito e sobrou lá R$200 pendentes. Ela pagou o valor mínimo e acabou restando, faz de conta, R$200, tá? Essa taxa aqui é uma taxa atual, tá? Ela é uma taxa de abril de 2015, para servir como uma referência, mas essa pessoa ficou desempregada, não pôde mais pagar essa dívida, ok? Então, no final do mês de janeiro, os juros acrescidos, de acordo com essa taxa, são de R$28, tá? Em fevereiro, R$32. Isso significa dizer que no final de janeiro essa pessoa dormiu, acordou em fevereiro, ao invés de dever R$200, ela devia R$228. Igualmente, dormiu em fevereiro, acordou em março, ao invés de ela dever R$228, ela passa a dever R$260. Decorridos 4 meses, essa pessoa voltou a pensar na dívida, decidiu pagar a dívida. Quanto que ela vai pagar depois de 4 meses? R$385. Isso é o trabalho dos juros. Esse é o impacto dos juros nas nossas finanças, ok? Falando em orçamento, né? Como anda o seu? Né? Essa parte aqui, normalmente, quando a gente chega nessa fase, a gente olha aqui para o pessoal, adivinha, né? Qual que é a expressão, né? Equilibrado, negativo, positivo? A maioria, né, muitas pessoas até nem sabem exatamente como é que está o seu orçamento.
E um comentário, o equilibrado muitas vezes fala, olha, eu estou com as minhas dívidas pagas. Ok, é parte da resposta. Na verdade, nós precisamos ter nossas dívidas pagas, ter uma reserva construída e também olhar para os desejos, para os planos futuros, né? Tudo isso tem que estar dentro do contexto do equilibrado, ok? Começando a trabalhar. O que a gente precisa? Primeiro, envolvimento familiar. Precisa do envolvimento da família, porque não adianta o marido estar de um lado, a esposa não saber o que está acontecendo, os filhos estão pouco, isso não vai funcionar. É preciso andar juntos, é preciso envolver a família, é preciso a colaboração de todos para isso dar certo, tá? Depois, elaborar um orçamento, a gente vai ver como. Depois, elaborar uma lista completa das dívidas. Quando eu digo completa, gente, é completa. Se você deve para parente, se você deve para vizinho, se você tem uma dívida de 10 anos atrás, é muito importante listar isso e honrar o compromisso. A gente pode gostar de fazer dívidas, mas a gente precisa também pensar em saldar os compromissos para ter paz, ok? Depois, a gente vai definir o planejamento. O planejamento serve para a gente acompanhá-lo, certo? Para a gente gastar o nosso dinheiro de acordo com o planejamento. Lembra da definição? Planejamento é para onde você vai destinar o seu dinheiro. Aí, tendo planejamento, é hora de priorizar as dívidas, né? E acompanhar o planejamento e atualizá-lo segundo as necessidades, ok? Então vamos começar, já envolvemos a família está consciente, está de acordo, está participativa. Agora nós vamos trabalhar na parte do orçamento. Como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente precisa anotar os nossos gastos, preferencialmente durante 3 meses, ok? De acordo com 8 categorias básicas, que seriam elas: moradia, alimentação, vestuário, saúde, transporte, educação, lazer e diversos. Por que 3 meses? Porque nós temos sazonalidades. Por exemplo, dezembro é um mês atípico, janeiro é um mês atípico. Se nós anotamos durante 3 meses, a gente consegue conhecer um pouco a média e eliminar o efeito dessa sazonalidade, ok? A gente vai ver isso com números mais à frente, a gente vai ver um pouco de parte prática também, tá? Isso aqui é para a gente ter uma base para saber como a gente vai realizar os nossos trabalhos, ok? Bom, aqui a gente tem uma ideia por cada categoria, tá? Então, o que entra em moradia, o que entra em saúde, o que entra em lazer? Claro que cada família tem a sua própria dinâmica, mas aí fica um exemplo, uma referência de como a gente pode anotar as despesas de uma maneira organizada, tá? Um parênteses aqui. Isso pode ser feito tanto de acordo com planilhas Excel, que é como eu vou ilustrar aqui, como também um caderno, um lápis, uma borracha e uma calculadora simples atende perfeitamente esse modelo, ok? Se você não tem um computador, não se preocupe, você pode fazer o mesmo controle sem a ajuda do computador. Um caderno resolve. E aqui é o princípio de tudo, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Quando chegar na fase do planejamento, é importante você defini-lo de uma maneira que você possa acompanhar, que você possa honrar. O que eu estou tentando dizer? Digamos que você definiu para alguma categoria que você vai ter um gasto mensal de R$ 817. Se naquele mês toda a família fez um esforço e aí, fruto desse esforço, essa família gastou apenas R$ 800, essa diferença de R$ 17, ela já tem destino. É preciso separar esses R$ 17, pôr no envelope, deixar na conta bancária intacto e reservar para pagar as dívidas. Não se tem liberdade de dizer, bom, aqui nessa categoria sobrou R$ 17, eu vou gastar com tal coisa. Não é esse o objetivo. O objetivo é se manter dentro de um planejamento. A gente vai entender melhor daqui a pouquinho, ok? Igualmente, se você fez um planejamento, planejou os 817, gastou os 820, esses R$ 3 também requer atenção e esforço. Volte, visite seu planejamento, revise, veja se você falhou no planejamento ou você falhou na sua disciplina em honrar o teu planejamento, ok? Daqui para frente, eu deixei algumas dicas, você pode voltar à apresentação e dar uma lida, são dicas que ajudam, tá?
Eu deixei aí para vocês lerem, mas a gente vai estar pulando para a parte prática. Aqui um pouco mais de dicas. Aqui é a ideia do caderno. Então, se você não tem um computador, aquilo que a gente vai ver em planilhas Excel, eu deixei aqui também à disposição para que vocês possam servir como exemplo e fazer isso num caderno ao invés de um computador. Okay? Dito isso, vamos então pôr a mão na massa, trabalhar na parte prática, ok? Eu vou começar mostrando aqui como é que se deve fazer as despesas diárias, tá? Então, basicamente, uma planilha simples, lembra que são 8 categorias: moradia, vestuário, alimentação, lazer e assim por diante, ok? E você vai abrir uma folha de caderno se você estiver anotando no caderno, ou você vai fazer várias planilhas como eu estou mostrando aqui, tá? E você vai anotar tudo que você gasta, sem esquecer nada. É muito importante isso, tá? O detalhe vai ser necessário para a segunda fase do trabalho. Então, essa família, nós pegamos um mix de exemplos de algumas famílias aí, usamos números reais, mas para usar a título de referência aqui para o nosso trabalho, tá? Então, nesse caso, essa família é um casal com 2 pré-adolescentes, tá? Então, essa família paga aluguel R$700, comprou gás no dia 10, no dia 9 pagou a conta de telefone, R$110, assim por diante, tá? Alimentação, vamos ter uma ideia de alimentação. A mesma premissa, tá anotando ali o que se gastou diariamente, tá? Então, anota os valores, o dia, no que se gastou e o valor. A soma acumulada fica a critério de cada um, né? No caderno dá um pouco mais de trabalho, mas essas 3 colunas são as colunas fundamentais do nosso trabalho, tá? Essa família anotou as despesas durante 3 meses, tá? E no decorrer dos trabalhos também levantou as dívidas. Aqui é o perfil da família, tá? Então, ela tem uma despesa com carro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá devendo 18 parcelinhas de R$600, essa dívida está sendo paga. Tem um cheque especial, um saldo devedor de R$1.500. Aqui tem escola de inglês do filho. Casas Bahia, isso aqui já foi protestado porque perdeu o carnê, caiu no esquecimento. Embora o valor foi pequenininho, acabou perdendo o controle e foi protestado. Cartão de crédito, tem um saldo remanescente lá, por pagamentos mínimos, né, no decorrer dos meses, R$931. Tem um empréstimo para a mãe de R$2.000. Um celular, isso aqui também já foi protestado, tem 2 parcelinhas de R$300. Enfim, aqui é importante anotar o cenário atual, tá? Vale dizer que no curso, durante o curso, a gente dá dicas do que deve se pagar primeiro, do que deve se pagar depois, né? A priori, o que está protestado já está protestado. Concentre-se nas dívidas ativas e as que têm taxa de juros maior. Aqui no caso, o cartão de crédito 14%. Depois o cheque especial. Então, eu vou usar o meu exemplo, tá? Eu errei na vida 2 vezes, ok? E não bastasse a primeira vez, não aprendi toda a lição, infelizmente. Comprava por impulso, não era nem por infortúnio, nem por desemprego, nada disso. Mas eu não tinha um controle como se deveria ter. Não aprendi na primeira vez, na segunda vez errei novamente, basicamente com cartão de crédito. Levei 3 anos para equilibrar meu orçamento novamente. Então, isso foi suficiente para entender algumas premissas e abandonar algumas práticas. Uma delas é cartão de crédito. Ou você compra a dinheiro, ou você pode até ter um cartão de crédito, desde que você use isso como um gestor de gastos. Isso é melhor explicado durante o curso. Aqui a gente não vai ter tempo, senão a gente não consegue chegar até o final da parte prática, ok? Então, aqui é a nossa lista de dívidas. Bom, vamos lá então. Depois de anotado 3 meses de despesas, como é que ficou a situação dessa família, tá? Essa planilha é anual, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Essa planilha aqui, ela é anual, eu escondi as colunas para facilitar o entendimento. Essa última coluna é a média. Então, como a anotação foi feita no mês de junho, julho e agosto, eu estou usando uma média na última coluna ali de 3 meses, tá? Então, analisando o perfil aqui dessa família, tá? Lembrando que são números fictícios, tá? Essa família tem um salário de R$2.800. Aqui a esposa trabalha com cabeleireira, no mês de agosto ficou doente.
Renda variável é outro tema bastante importante. Não é fácil lidar com renda variável, mas eu vou dar uma dica já já, ok? E aqui as despesas que foram anotadas mês a mês, a soma das nossas planilhas aqui em detalhes, né? Então, se eu gastei de moradia 1.189, eu vou lá na minha planilhinha e eu vou entender o que são esses 1.189, ok? Voltando na renda variável, rapidamente, como é que você trabalha com renda variável? Aqui a gente poderia assumir uma média, por exemplo, de R$ 1.400, tá? A média aqui de 3 meses é 1.370. O que se recomenda trabalhar de fato e de verdade? Bom, então eu vou assumir que todo mês eu recebo R$ 1.400. Se nesse mês eu fiz R$ 1.780, R$ 380 eu preciso tirar do meu orçamento e deixar numa gaveta ou deixar na conta bancária, ok? Manda para a poupança, é o melhor negócio, tá? E trabalha com R$ 1.400, isso quando o seu orçamento estiver equilibrado. Quando chegar num mês como esse, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai lá na sua gaveta ou vai na sua poupança e vai recuperar os R$ 380 que você guardou ali para poder compor a renda e honrar os seus compromissos no mês. Essa é a dica que eu deixo aí para quando o orçamento estiver equilibrado, tá bom? Outra dica, mesmo com o nome negativado, é importante abrir uma poupança e ter uma poupança. Quando a gente pega algum dinheiro, a gente vai lá, seja através de uma transferência bancária ou vai até o banco e faz um depósito, as chances de você preservar aquele dinheiro lá é muito grande do que se você deixar perto, deixar ao seu alcance, tá? Então a poupança ela ajuda bastante a gente construir a nossa reserva, a ter um controle financeiro. Bom, feito o orçamento, a família então conhece agora o seu perfil por categoria, tá? Aqui está a média da família. E como é que ficou aqui a situação financeira dessa família, tá? Ela ficou com um saldo devedor de R$ 1.500 após de 3 meses. Então, além desse saldo devedor, vamos nos lembrar que tem dívidas aí a serem pagas, tá? Essas dívidas depois de... lembra que eu falei que tudo é necessário ser atualizado? Então, esse cheque especial aqui precisa verificar saldo atual, o cartão de crédito e assim por diante, tá? Próximo passo, fazer o planejamento. O que essa família decidiu fazer? Sentou e tomou algumas iniciativas, tá? Aí vai da dinâmica de cada família. Você pode assumir compromissos mais agressivos ou não. Vai do perfil de cada um, mas é importante tomar decisões. No caso dessa família, tá? Ela resolveu reduzir os gastos de água e luz em 10%, telefone em 5%. A TV por assinatura era uma despesa de R$ 120, ela mudou para o pacote básico, né? R$ 69. Alimentação, a família comprava no mercado de bairro, mudou para um hipermercado, que os itens são mais baratos. Decidiu trocar algumas marcas de produtos sem perda da qualidade, existe essa possibilidade. No curso a gente trata bastante de várias dicas como melhorar o nosso orçamento, tá? Ela viu que tinha muito desperdício, então ela resolveu atentar para não ter mais desperdício e mudou o patamar, tá? Vestuário, a média dessa família era de R$ 425 por mês, tá? Ela decidiu então, em termos de vestuário, comprar roupa somente se for necessário, resolveu reformar, vender algumas peças que estavam novas, até com etiqueta, mas não gostou, não usou, não serviu, então resolveu tentar vender para brechós essas peças, para aumentar a renda, e deixou R$ 200 mensais ali para uma eventual emergência, tá? Aqui é uma dica legal, deixou para eventual emergência. Se chegar no final do mês, esses R$ 200 vai aparecer no seu resultado final, precisa ir para o envelope de pagar dívidas, você não pode gastar com outra coisa, lembre-se disso. E assim, tomou iniciativa em algumas outras áreas, tá? Como é que ficou o orçamento, o planejamento dessa família depois dessas medidas? Ela saiu, né, dos 3 meses, né, passados, de um saldo devedor de R$ 1.500 para 480. Gente, faz diferença, realmente faz muita diferença. E é muito bom a gente chegar no final do mês
e ter o dinheiro ali, enxergar o dinheiro e tomar uma decisão certeira em relação ao dinheiro que você não que você tem disponível, ao invés de ver que você está com saldo devedor e não saber, ficar aflito e não saber nem o que fazer. É complicado. Então aqui a família já abriu um caixa de R$ 480 para poder direcionar para as dívidas. Aí é hora de eleger as dívidas e começar a tocar. Se a gente olhar aqui na lista de dívidas, no caso, o que acontece? Decorridos os 3 meses, enquanto a família estava fazendo todas essas anotações, dá trabalho, é preciso perseverar. O patamar já mudou, já saiu de um saldo de R$ 17.000 no orçamento anterior. Vamos voltar lá para confirmar o saldo. Saiu de um saldo de R$ 17.000 devedor e migrou para um saldo de R$ 15.000. Basicamente porque, decorridos 3 meses, a prestação do carro baixou 3 parcelas, ela continuava pagando. O cheque especial precisa atualizar, precisa ir lá verificar como é que está o cheque especial. Cartão de crédito Visa precisa também atualizar. E aqui terminou o curso de inglês do filho, terminou o dentista. Claro que essa parte aqui é muito pessoal, é a família que vai decidir como direcionar o pagamento, como direcionar o caixa que foi encontrado, que foi aberto para as dívidas, tá bom? Mas basicamente, tendo os números sob controle, né, isso aqui foi um planejamento, o dinheiro que foi aberto aqui, que foi salvo, vamos dizer assim, ele deve ser direcionado para pagar as dívidas, tá? Então, valeu a pena fazer essa revisão e essa revisão serviu para mudar. Lembre-se que o mercado era R$ 800. Isso aqui é um planejamento, tá? É claro que você vai continuar fazendo essas anotações e vai tentar se manter dentro do planejamento. Significa que no mês de maio a família gastava R$ 800 com alimentação, certo? Se a gente olhar aqui no nosso orçamento, no mês de maio, perdão, no mês de junho, né, a família gastava R$ 818 de alimentação. E lembre-se que aqui tem o que a família gastava. No planejamento, ela vai chegar lá na frente no seu planejamento, ok? Ela vai dizer, bom, eu tenho que me alimentar durante o mês somente com R$ 650. Este é o objetivo do planejamento, tá? Então, ela vai tomar medidas para ficar dentro desse orçamento. Se ela gastar 600, quando fazer as anotações da realidade, os 50 vai aparecer aqui dentro, que também vai ser direcionado para as dívidas, ok? E para finalizar, qual que é a intenção? Somente sair das dívidas? Não. Lembra que eu falei da reserva? Então, depois que chegar o dia D, temos mais uma meta, mais um objetivo, que seria isso. A família substituiu as dívidas aqui, tá? Existentes, por gastos futuros. Então, quais são a lista de gastos futuros? Ó, note que ela manda para a poupança, por isso a necessidade de abrir a poupança, R$ 430. Qual é a composição deste valor? O que é essa composição desse valor, tá? Então, está aqui. Ela, do IPTU, ela sabe que ela vai pagar o ano que vem R$ 1.209, tá? Então, ela está guardando na poupança um 12avos, uma parcelinha, para quando chegar o mês de janeiro do mês seguinte, por exemplo, ela ter o dinheiro à vista para pagar o IPTU. Ela está guardando dinheiro, um 12avos para o seguro do carro, está guardando um 12avos para o material escolar, ela está guardando um 12avos para fazer a reserva de emergência. Emergência, imprevisto, o próprio nome diz, ela aparece, ela surge e ela é um custo, né? Um carro quebrado, uma enfermidade, precisa socorrer um parente emergencialmente, enfim. Então, isso é tão importante quanto a gente ter as outras dívidas sob controle. Então, ela está mandando um 12avos para a poupança também. E ela está planejando trocar de carro em 2 anos. Então, ela está mandando um 24avos para a poupança. Isso dá uma mensalidade de R$ 430, ok? Que aparece aqui no lugar das dívidas, aparece aqui na poupança, R$ 430, ok? E, além disso, lembra que essa família mora de aluguel? Ela tem um gasto mensal de R$ 700. Ela resolveu guardar R$ 180 aqui, porque ela quer, nos projetos futuros,
comprar uma casa. Então, está aqui uma meta muito agressiva, R$600 mil. Não dá para fazer R$600 mil, um 12avos, um 60avos, mas você pode sim começar a planejar. De repente, ao invés de você comprar casa, você vai comprar um terreno, você vai construir, mas você precisa fazer alguma coisa hoje. Senão, nem daqui 5 anos você vai ter a sua casa própria, ok? Então, ela tem aqui a lista de gastos futuros e está aqui a casa própria. Então, no planejamento, ó, já está indo na poupança R$180. Ao final dos 3 meses, 540. E ainda, né, ficando dentro de um planejamento, ela mudou os números do planejamento, enfim. Todo esse controle serve para isso, tá bom? Então, espero que esse material ajude. É possível, funciona, né? Algumas famílias colocaram isso em prática e realmente funcionou. E você pode lançar a mão disso tudo e fazer o teu planejamento. Uma outra dica que eu não falei também, quando você eleger a dívida que você vai atacar, você pode fazer uma planilha como essa. A dívida que você subiu para você quitar, como o carro, por exemplo, 18 parcelas, né, de R$600, você faz uma planilhinha de controle e aí você vai saber a data que você vai finalizar a quitação do teu débito. Então, no caso aqui, essa família vai finalizar os pagamentos no dia 15 de dezembro de 2016. E assim se você fizer isso para todas as dívidas, fazer um planejamento, ainda que seja futuro, eu falei, no meu caso eu levei 3 anos para reequilibrar, para restaurar a minha saúde financeira, você vai conhecer o seu dia D. Quanto mais esforço você faz, mais o dinheiro aparece, tá? No resultado final aqui, mais motivado você fica e é possível. Nós somos muito mais capazes do que nós imaginamos ser, tá ok? Boa sorte, perseverem, que vale a pena. Até mais.